Vamos dar prosseguimento aí à nossa maratona de lives, desde as 9h30 da manhã. Bem-vindos nesta quarta-feira, 8 de abril, Dia Mundial de Combate ao Câncer. O Grupo Oncoclínicas segue com uma série de lives ao longo do dia, com oncologistas de todo o Brasil, para tirar dúvidas e dar orientações aos pacientes oncológicos sobre os cuidados na pandemia da Covid-19. Eu estou aqui com o Dr. Rony, de Aracaju. Como vai, Dr. Rony? Dr. Rony Assis, oncologista em Aracaju, do Grupo Oncoclínicas em Sergipe. Boa noite, Dr. Rony, como vai? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo bem. Então, eu sou a Gisele Vitória, eu vou começar essa conversa agora com o Dr. Rony. Dr. Rony, gostaria de perguntar como é que está a situação aí em Aracaju em relação à pandemia e também como vocês têm se adaptado aí a essas circunstâncias e a rotina dos pacientes aí diante dos riscos da pandemia, né? O senhor pode fazer um relato para a gente de como estão as coisas por aí? Então, aqui a situação no nosso estado de Sergipe até que ainda está numa situação relativamente tranquila comparada aos outros estados do país, né? Claro, pelo tamanho do nosso estado, é um estado pequeno, né? Então, assim, o número de casos, seguindo ao número nacional, tem crescido, mas numa menor quantidade, óbvio, né? Acho que estamos por volta de cerca de 40 casos confirmados aqui, né? Então, assim, comparado, por exemplo, ao estado de São Paulo, ao estado do Rio, ao estado do Ceará, ao estado federal, a gente sabe que uma incidência ainda está bem menor, a gente já imaginava que fosse acontecer, né? Muito também por causa das medidas de isolamento, que realmente tem feito um bom efeito, né, para prevenção, para evitar a disseminação do vírus. E isso é uma coisa boa, né? Isso é uma coisa boa, mas tem que continuar atento, principalmente na parte do isolamento, porque a gente vê que está crescendo, né? Está vendo cada vez mais casos, entendeu? Ainda os serviços públicos e hospitalares aqui ainda não estão superlotados, isso é uma coisa boa, né? Então, caso qualquer paciente necessite de um processo de internação hospitalar, ainda tem leitos, tanto nos hospitais públicos como nos hospitais que têm convênio particulares. Vagas UTI a gente ainda tem uma boa quantidade, então, assim, por enquanto ainda está numa forma que está dando para levar de uma maneira boa. Por enquanto. Perfeito. Um ponto que tem sido assim, objeto de muita discussão entre os oncologistas, que é justamente assim, a necessidade dos tratamentos oncológicos não serem interrompidos. E nós vivemos aí um estresse, uma angústia muito grande por parte de pacientes que, enfim, seguindo as orientações de se manter em distanciamento social, tem dificuldade, assim, temem se deslocar até as clínicas, temem dar continuidade aos tratamentos, fazer exames. Como que está como é que o senhor tem observado aí em Aracaju essa circunstância e como vocês têm conversado com os pacientes de modo a tranquilizá-los sobre as medidas de segurança que estão sendo tomadas na unidade e de forma a garantir essa tranquilidade aos pacientes que precisam se deslocar? Então, aí depende muito de como o paciente está, para falar a verdade, né? Então, assim, aqueles pacientes que estão em tratamento agora é diferente daqueles pacientes que já terminaram o tratamento, né? Esses pacientes que já terminaram o tratamento, que estão em acompanhamento, em segmento, que a gente fala oncológico, a gente geralmente tem postergado as consultas deles, né? Deixado os exames de rotina para depois. Óbvio, se ele estiver assintomático, se ele estiver sem nenhum sintoma, né? Caso tenha algum sintoma específico, não, a gente realmente orienta a fazer alguns exames específicos. Se tiver algum dor abdominal, faça uma tomografia, alguma coisa desse tipo. Mas esse paciente de segmento, a gente geralmente tem para depois, para evitar o conglomerado, né? Uma medida de isolamento social. Os pacientes que estão em tratamento é um pouco diferente. Esses pacientes, como você falou, devem continuar o tratamento, óbvio, isso é fato, a gente não pode parar o tratamento oncológico, né? Porque senão vai diminuir o benefício do tratamento lá na frente. Então, esses pacientes tem que continuar o tratamento, tem que continuar as consultas rotineiramente como se fazia anteriormente ao coronavírus,
né? A gente não pode parar, a gente tem que avaliar efeito colateral do tratamento, avaliar critério de resposta, se o paciente está respondendo, se não está. E os exames que geralmente a gente faz, a gente continua fazendo da mesma maneira, né? Claro, se a gente vê que o paciente está bem, o paciente, por exemplo, teria que fazer uma tomografia agora, a gente vê que o paciente está bem, está tolerando bem o tratamento, em geral a gente dá uma postergada, espera isso passar, né? Então também vai muito depender do sintoma do que ele está sentindo, entendeu? Se realmente se a gente vê que o paciente está piorando, ou se o paciente está com algum sintoma diferente, claro que a gente vai querer que ele faça um exame de imagem, alguma coisa logo urgente, né? A gente tem alguns serviços de imagem muito bons aqui, que realmente tem um nível de higiene muito bom, de limpeza muito bom, os pacientes conseguem fazer com muito pouco risco de contaminar algum vírus ou infecção. Então, basicamente é isso. Quem tem diferencial é o paciente que trata o paciente que está em então, consulta, continua o tratamento da maneira rotineira. Os pacientes de segmento não, geralmente tem que evitar um pouquinho, esperar essa onda toda passar, e daqui a pouco vai passar, né? Perfeito, perfeito. Em relação à prevenção, doutor Rony, que medidas, que recomendações vocês têm feito aos pacientes e também o que recomendar às pessoas que moram ou têm contato com pacientes em tratamento oncológico ativo, famílias, cuidadores? Quais são as recomendações específicas, além das recomendações naturais, gerais à população que têm sido dadas? Então, pacientes que têm contato com paciente oncológico em tratamento, a gente sabe que o paciente oncológico em tratamento é um paciente geralmente imunossuprimido, né? Principalmente se ele estiver fazendo quimioterapia citotóxica, né? Isso é fato. Então, esse paciente é um paciente de risco para complicação do coronavírus, né? Então, esse é o paciente ideal para você ficar isolado. Então, os familiares ou cuidadores, como você falou, tem que ter um extremo cuidado ao se lidar com esse paciente, né? Então, por exemplo, pelo menos tem uma distância de cerca de 2 metros que a OMS recomenda, né? Uma distância de 2 metros da pessoa para o paciente, porque a gente sabe que o FOMIT, quando a gente elimina o vírus na secreção respiratória, em geral, ele alcança no máximo 2 metros. Então, por isso que eles pedem para ficar pelo menos afastado de 2 metros do paciente. O familiar ou o cuidador que sai de casa, voltou para casa, de preferência, tira toda a roupa, joga fora. Se puder, colocar um tapetezinho com água sanitária na entrada, seria importante, né, para, pelo menos, descontaminar o pé quando você entra em casa. Partir diretamente para um banho, né, para tentar retirar qualquer vírus, alguma coisa que tenha ficado no seu organismo, entendeu? E, não, claro que o paciente oncológico não precisa ficar de máscara em casa. Também não dá para ficar 100% do tempo de máscara, entendeu? Mas o que eu estou falando, se a pessoa tiver um distanciamento ideal, pelo menos aqueles 2 metros, fazer essas medidas, claro, além do que higienizar a mão, a gente sabe que não só o paciente, mas principalmente o cuidador, tem que higienizar a mão o tempo inteiro, né? Lavar água com água, sabão, depois passar álcool gel a 70%, né? Uma coisa importante em casa é evitar cada pessoa ter seu próprio utensílio, por exemplo, um prato, talher, o paciente pode ter um, o familiar tem outro, copo, toalha, os utensílios do dia a dia, entendeu? Então, cada paciente tem que ter o seu, não pode usar um e outra pessoa usar o mesmo utensílio, né? Cada um tem que usar um utensílio diferente, isso também é uma forma de diminuir a chance de transmissão da doença. Então, assim, tem várias medidas que a gente consegue fazer no dia a dia em casa para diminuir a chance de transmissão do vírus, principalmente para o paciente, que é um paciente com risco de ter alguma complicação mais grave, né? Perfeito, perfeito. Doutor Rony, uma pergunta que aqui das nossas mídias sociais, assim, como é que o paciente pode distinguir os sintomas de febre, sintomas naturais que a gente tem que ficar atento hoje? Como é que ele pode distinguir esses sintomas, os sintomas que seriam decorrentes do tratamento, e aqueles que seriam suspeitas, sintomas do coronavírus? Como distinguir isso? Então, em geral, o sintoma do coronavírus é um sintoma infeccioso, né? O sintoma da quimioterapia é um pouco diferente. Geralmente, por exemplo, você pode ter sintoma do trato gastrointestinal, que é isso: náusea, diarreia, chegar a vomitar, fraqueza, né? Aparecimento de afta na boca, que a gente chama de mucosite, dormência na mão e no pé. Isso tudo é sintoma da quimioterapia, principalmente o tempo. Você faz a quimioterapia no dia seguinte. Pode surgir, né?
Isso, sintoma de quimioterapia, por exemplo, como eu falei, a relação com a quimioterapia, você fez uma quimioterapia hoje, amanhã começou com um enjoo, vomitou, diarreia, fraqueza, isso provavelmente é da quimio, né? Agora, por exemplo, o paciente começou com um quadro infeccioso, aí a gente tem que ter cuidado, por exemplo, começou com um sintoma de resfriado, questão de resfriado, tosse, nariz escorrer, uma dor de garganta, como você falou, febre, inapetência. Isso, se for ou logo depois da quimioterapia ou depois, é um sintoma para a gente ficar com pulgazinha atrás da orelha. Esse paciente tem que ficar acompanhado de perto, né? Tem que ficar acompanhado de perto. Pode ser da quimioterapia? Pode, mas infelizmente qualquer sintoma gripal ou de resfriado hoje em dia é considerado suspeito por coronavírus, né? Por causa da transmissão comunitária. Então, esses pacientes têm que ficar atentos, né? Se vai continuar a persistir os sintomas, se vai ter persistência dos sintomas, se vai acabar piorando. Claro que se piorar, direto para o hospital, é pronto-socorro, né? Para ver a questão até mesmo da imunidade, como é que está a imunidade por causa da quimioterapia, se for o caso, fazer algum raio-x, tomografia, avaliação de um colega médico, ver sinais vitais, como é que está a pressão, a saturação de oxigênio, tudo isso. Então, claro, teve um quadro resfriado, está bem, sem nenhum sintoma mais grave, uma falta de ar, alguma coisa que demande ir ao hospital, dá para ficar em casa, toma sintomático, hidratação, paracetamol, dipirona, repouso. Ah, não, estou começando a piorar meu sintoma, estou começando a ter mais tosse, estou começando a ter mais falta de ar, tem alguma coisa estranha. É a indicação de ir para o hospital, ser avaliado, fazer exames específicos para tal sintoma. Perfeito. A gente recebeu mais algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta da Mauricélia de Souza Silva. Ela pergunta o seguinte: de quem terminou recentemente, e o recentemente dela é cerca de um mês, o tratamento quimioterápico, esse paciente é considerado um paciente de risco? Existe muito esse ponto, essa pergunta tem sido bastante frequente, assim, de qualificar se é paciente de risco ou não, assim, eles querem entender. Então, com um mês, muito provavelmente, a imunidade dela já deve estar melhor, né? Porque ela depende do esquema de quimioterapia que ela fez, tem esquemas que baixam mais a imunidade, tem outros que baixam menos, tem outros que sobem mais rápido a imunidade, né? Então, assim, não dá para generalizar. Mas, em geral, em um mês depois de terminar a quimioterapia, em geral, o seu neutrófilo já está normal. Mas, mesmo assim, a célula de defesa não está o ideal como era antes do tratamento. Então, o ideal é que essa paciente realmente fique muito isolada em casa, com todos os cuidados de um paciente que está fazendo tratamento. O mês é um período ainda muito inicial, né? Pode estar em tratamento. Então, o ideal é que ela mantenha todas as medidas de isolamento, todos os cuidados necessários, porque ela acaba sendo um fator de risco, sim, para alguma complicação. Apesar, se você fazer um exame de sangue, você vê que sua imunidade já está melhor, porque já passou o tempo da neutropenia que a gente fala. Mas mesmo assim, como eu falei, a imunidade não é a mesma pré-tratamento. Então, o ideal é que realmente fique com todas as medidas de isolamento, medidas de higiene, tudo certinho para evitar qualquer complicação. Perfeito. Doutor Rony, a gente tem mais uma pergunta aqui da Fabiana Fernanda. Até o senhor já mencionou isso na sua fala, mas eu quero voltar para a gente reforçar. Ela conta aqui que a mãe dela faz químio e radioterapia. E ela pergunta se é recomendável que ela use a máscara em casa. Não. Só se ela ficar, por exemplo, se ela ficar muito próxima da paciente, né? Mas se ela fazer medidas de higiene naturais, lavar a mão direitinho, passar álcool gel, banho, como eu falei, utensílios dela separado da mãe. Se você da maneira adequada, não precisa ficar usando máscara, claro. Mas se você estiver ficando muito perto da paciente... E a mãe que é paciente precisa usar a máscara em casa? Só se ela tiver muito contato, Não, precisa não. Em casa, não. Claro, se ela for sair de casa, com certeza deve usar, né? Porque ela vai ter contato com outras pessoas. Aí sim, é recomendado usar. Se ela for à clínica fazer radioterapia, se ela for à clínica fazer radioterapia, aí ela usaria. Com máscara, protegida. Por exemplo, fazer na clínica ou fazer a quimioterapia também, o ideal é que lavar com máscara, entendeu? Isso é importante. Agora, dentro do domicílio, não. Só ter seus cuidados, manter um distanciamento, uns 2 metros de distância, tá tranquilo, não precisa não. Uma pergunta que também tem sido frequente é em relação ao uso das máscaras de tecido, já que estão em falta, né, as máscaras hospitalares, e o tempo de uso dessa máscara. Quanto tempo seria importante trocar a máscara para que ela
fosse eficiente, né? O que o senhor diria? Então, a gente tem basicamente alguns tipos de máscara, né? Tem a N95, que é a máscara mais completa, mais perfeita para evitar. Essa máscara basicamente é restrita ao profissional de saúde, né? Principalmente aquele que está no dia a dia, no pronto-socorro, necessidade de tubar paciente, que tem contato realmente direto com o paciente via respiratória. Nós temos as máscaras cirúrgicas, que seria o ideal que todo mundo tivesse uma máscara cirúrgica, né? Só que, infelizmente, pela alta demanda, a gente sabe que não vai ter máscara cirúrgica para todo mundo, entendeu? Isso geralmente tem usado em hospitais, em clínicas, principalmente os colaboradores têm usado muito máscara cirúrgica, até a gente médico também tem usado a máscara cirúrgica. E antigamente era aquela dúvida se usava ou não a máscara de tecido, e a recomendação do Ministério agora é realmente que, se puder, use a máscara de tecido. Claro que ela não é tão ideal para prevenção como a máscara cirúrgica com N95, isso é fato, né? Por quê? Porque ainda consegue passar alguma coisa, algum fômito via máscara, você pode inalar alguma coisa desse tipo, mas pelo menos bloqueia alguma coisa. Então, hoje em dia, o ideal é que realmente use a máscara de tecido, se for sair, ou para algum conglomerado, alguma coisa, melhor não usar nada. E a gente ainda, essa pergunta da duração, quanto tempo usar ou não, né? Mas o negócio é que, se for máscara de tecido, você pode lavar, né, e usar novamente. A máscara de tecido você pode usar, a máscara cirúrgica não, você tem que descartar, não dá para ficar lavando e usando, infelizmente não. Então, a máscara cirúrgica usou, descartou. Mas a máscara de tecido você pode lavar e ficar reutilizando. Isso aí não tem um prazo definido de quantos dias usando. Perfeito. Uma outra pergunta aqui sobre imunoterapia e também ligada à máscara, né? A Flávia Regina de Barros Barreto da Mota, ela faz imunoterapia. E ela pergunta também se ela precisa usar a máscara dentro de casa. O senhor já respondeu, mas assim, para a gente não deixar a Flávia sem resposta, queria enfatizar aí. Não, Flávia, a imunoterapia é um tipo diferente de tratamento comparado à quimioterapia, né? Então, a imunoterapia, o que ela faz? Atua no sistema imunológico, acordar e lutar contra a célula tumoral, né? Então, a imunoterapia não chega a causar uma imunossupressão como a quimioterapia. De toda e qualquer forma, mesmo assim, é recomendável usar máscara quando sair de casa, como se fosse para sair de fazendo quimioterapia. Apesar do risco de imunodepressão, usa máscara. Agora, em domicílio não precisa ficar usando. Tá? Perfeito. Obrigada, doutor. Agora temos aqui a Josilene de Jesus, ela pergunta, doutor Rony, quais são as possibilidades de um paciente oncológico pegar coronavírus e quais as chances de recuperação desse paciente? A possibilidade de pegar, como eu falei, a possibilidade de pegar um maior que a população geral, né? O paciente oncológico ele é mais propenso a ter complicação da doença comparado ao paciente não oncológico, principalmente aquilo que eu falei, aqueles que estão fazendo quimioterapia, né? Esse paciente tem um maior risco de complicação do que a população. Sim, pegar, todos nós podemos pegar, né? Esse, né? Exatamente, pegar qualquer um pode pegar, né? Isso aí não tem quem vai saber quem vai pegar ou não. O problema é a complicação. A gente sabe no coronavírus que 80% dos pacientes vão ser assintomáticos ou levemente sintomáticos, né? Isso geralmente paciente jovem, né? Comorbidades. 15 a 20% tem infecções mais graves que provavelmente vão necessitar de alguma infecção, de alguma internação hospitalar. O paciente oncológico de tratamento é um paciente mais propenso a ter essa complicação com necessidade de internação. Por isso que é fundamental as medidas de higienização e as medidas de isolamento do paciente oncológico. Mas não é que todo paciente oncológico vai ter complicação? Não. Mas ele tem uma propensão maior por ele estar no grupo de risco. Então, tem que ter um cuidado maior para esse paciente. Perfeito. Um ponto importante é em relação assim, ao diagnóstico, né, positivo de coronavírus. Isso muda, os tratamentos eles vão precisar ser interrompidos dependendo do caso? Existe um protocolo para pacientes oncológicos?
Então, ainda não, mas é claro, paciente que veio com um quadro que realmente confirmou, fez o RT-PCR, que é o exame diagnóstico padrão aqui hoje em dia, né? Confirmou Covid-19. Esse paciente é um paciente que tem que ficar isolado. Por exemplo, ele teria um tratamento no dia seguinte, ele não vai fazer o tratamento, ele tem que esperar a recuperação da doença. A gente não sabe. Se eu fizer um tratamento para o paciente com Covid, é claro que eu vou diminuir a imunidade dele. E esse paciente vai ter um maior risco de complicação decorrente disso, né? Então, paciente oncológico realmente diagnosticou Covid, isolamento, espera passar pelo menos 14 dias, depois disso vai avaliar com seu médico oncologista se realmente vale a pena voltar ou não o tratamento. Em geral, provavelmente vai dar a TH, acabar tendo alguma folguinha a mais, né, para ter realmente uma recuperação melhor. E depois, discussão no consultório, o médico vai discutir quando a hora certa de voltar ao tratamento. Mas, claro, diagnosticou pelo menos 14 dias sem fazer absolutamente nada. Ficar em casa, em repouso, hidratação e sintomático. Perfeito. Aqui temos também uma pergunta da Rosineide, que ela eu tenho a impressão que reflete, a pergunta dela reflete um pouco o temor do deslocamento até um hospital, né? Já que os hospitais têm sido bastante demandados aí com os casos de coronavírus. No caso de um paciente oncológico, ser diagnosticado ou ter suspeitas de coronavírus, ele deve ir ao hospital? Qual que é o protocolo para esses casos, nos casos de pessoas que fazem tratamentos oncológicos? Acho que o ponto dela é a ida ao hospital. Entendi. Então, tudo vai depender muito do sintoma, né? Então, assim, na época que o paciente oncológico, que realmente teve a Covid, vai ter complicação, né? Como eu falei, a maioria das vezes, mesmo assim, casos leves. Então, depende muito do sintoma. Eu estou com uma tossezinha, uma alteração do paladar, uma alteração do cheiro, do olfato, estou com uma dorzinha de garganta. Dá para tomar sintomático em casa? Fique em casa. Não, como eu falei, comecei a piorar a minha falta de ar, estou tossindo muito, está desconfortável, tenho que ir para o hospital, fazer exame de laboratório, fazer exame de imagem para ver qual é a situação que está acontecendo. Então, o que vai guiar a ida ou não ao hospital é basicamente o sintoma do paciente. Se puder entrar em contato com o oncologista, conversar diariamente com ele, seria bom, até para ele saber o que está acontecendo. Ele que vai orientar, realmente, você conversar com ele e o oncologista vê, o negócio está piorando, por favor, vá no hospital, procure um clínico, faça exames e tal. Então, assim, além dos sintomas, é bom conversar diariamente com o seu oncologista, passar para ele o que está acontecendo, né? Para ele estar sabendo e te orientar se realmente qual é a hora ideal de ir para o hospital ou realmente só ficar em casa. Perfeito, exatamente, deve ser um mantra, né? Procure o médico, mantenha contato com o seu médico, né? Informe seu médico. Em relação até falando sobre, tocando nesse assunto do contato constante com o médico, a telemedicina agora é regulamentada para facilitar essa comunicação. Como é que vocês estão fazendo aí em Aracaju? Vocês já estão fazendo bastante uso da plataforma de telemedicina? Vocês estão tendo esse contato com pacientes mais frequentemente, usando o WhatsApp, usando outros sistemas para comunicação, que não seja o presencial da consulta? Isso. Sim, a gente começou agora, né, uma realidade recente no país, né? Então, a gente está começando, né, lá na clínica já tem implementado. Basicamente, a gente tem feito a telemedicina, como eu falei, mas para paciente em segmento. Né? Aquele paciente que está bem, está sem sintomas, que está sem acompanhamento. Basicamente, para a gente ver os exames de rotina, se estão tudo ok, se tem alguma alteração, alguma orientação a respeito, né? Para pacientes em tratamento, em geral, o recomendável, se possível, é ir no consultório, até porque às vezes tem que fazer exame físico, para ver como é que está o paciente, dar uma auscultada, palpar a barriga, para ver se tem alguma massa, alguma coisa. O paciente, por exemplo, está fazendo uma quimioterapia para câncer de mama, em geral você tem que dar uma examinada na mama para ver como é que está, se está respondendo, se não está o tratamento. Então, em geral, o paciente de tratamento, em geral, tem espaço, consultas, como eu citei anteriormente. Esses pacientes de segmento, para não deixarem os exames, por exemplo, quando o paciente faz exame, para não perder o time do exame, né, a gente tem feito muita telemedicina para isso.
Então, esses pacientes têm acompanhamento, geralmente eles mandam por exame, ou às vezes nem telemedicina, eles próprio WhatsApp, como você falou, né? Tem muita gente que tem contato aqui no Nordeste, é muito corriqueiro, a gente ter contato com o paciente via WhatsApp, ou mesmo pelo telefone, então o paciente liga, conversa com você, às vezes passa os exames e você dá uma orientada no celular, também é uma opção, como você falou. Mas agora que começou a telemedicina na clínica, agora que está começando, está engatinhando. Mas eu acho que é uma coisa que vai melhorar, vai crescer cada vez mais. Veio para ficar a telemedicina, doutor Rony? Eu acho que sim. Acho que sim. Perfeito. Temos aqui uma pergunta da Suzete Lima Barradas. Ela conta que ela teve câncer de mama há 9 anos. Ela já tem pode ser considerada curada, mas ela quer saber se ela tem uma qualificação de grupo de risco, embora ela já tenha tido a doença há 9 anos, mas ela teve a doença. Então, ela tem essa dúvida. Como é que você poderia esclarecê-la? Então, pelo tumor, pelo câncer que ela teve, ela não é considerada fator de risco. Ela está em segmento há 9 anos da doença, então ela está bem, a imunidade dela está normal, ela está excelente. Então, assim, não é considerada fator de risco. Ela pode ser considerada fator de risco se ela tiver outras comorbidades. Eu não sei qual a idade dela, por exemplo, seja mais que 60 anos, se ela for cardiopata, se ela for pneumopata, se ela for ex-tabagista ou tabagista, se ela é diabética, se ela é hipertensa. Agora, pelo processo oncológico dela, ela não é considerada fator de risco. Ela é considerada como população normal. Perfeito, perfeito. Doutor Rony, um ponto que a gente tem levantado é a questão dos exames diagnósticos para detecção de tumores. E a gente sabe que a importância desses exames serem feitos regularmente, até para haver um diagnóstico precoce que aumenta as chances de cura do câncer. No entanto, a gente tem uma realidade hoje de adiamentos, né? Na sua avaliação, o quanto isso pode impactar futuramente os casos de câncer, a detecção de casos de câncer em estágio precoce? Então, você bateu numa tecla importante, porque assim, casos de câncer vão continuar acontecendo com o Covid. Para falar a verdade, outras doenças vão continuar acontecendo normalmente com ou sem o Covid, né? Então, assim, o ideal é que a gente continue fazendo os métodos de prevenção para rastreamento, como você falou, para o diagnóstico precoce, né? Então, o ideal é continuar a manter os métodos de rastreamento. Infelizmente, algumas clínicas realmente têm fechado para se evitar conglomerado de disseminação do coronavírus, né? Então, assim, talvez no futuro, daqui a uns 4, 5 meses, quando os pacientes começarem a fazer exame, talvez a gente acabe detectando, como você falou, casos um pouco mais avançados que a gente conseguiria se diagnosticar se o paciente fizesse o exame. Né? Então, eu acho que realmente se é um paciente que está suspeitando de alguma coisa, eu acho que ele tem que ir urgente no médico, né? Para tentar fazer algum exame específico. Se for o caso, o próprio médico orientar, procura clínica tal, ou ligar até para o colega, amigo, eu estou precisando de urgência, o paciente está com por exemplo, está com uma massa na mama, tem que ver o que é isso, tem que falar com isso com urgência. Então, assim, não dá para generalizar para todo paciente em geral não fazer exame. Então, o paciente oncológico é um paciente específico, um paciente que tem que ter todo cuidado, a gente tem que diagnosticar a coisa mais cedo, né? Então, assim, essa questão de exame não dá para generalizar, né? Vamos fazer exame para todo mundo. Está errado. O paciente oncológico tem que fazer exame. E, como você falou, para rastreamento tem que fazer. Tem alguma coisa diferente, procura um médico, conversa com ele, ele vai ter que fazer algum método para ver se consegue diagnosticar isso. Não dá para esperar 2, 3 meses, por exemplo. Tumor de mama triplo negativo, não dá para esperar esse tempo. O risco de uma doença avançada, até mesmo uma metástase, é grande se acontecer. Um tumor de pâncreas, né? Tumor de pulmão, essas coisas, a gente tem que correr contra o tempo, tem que ser rápido, tem que diagnosticar o tanto antes para aumentar a chance de cura do paciente. Então, assim, eu acho que se o paciente tiver com algum sintoma específico, alguma alteração no exame, deve imediatamente a algum médico especialista, claro que depende da área, por exemplo, se for na mama, vai no mastologista, se for no pulmão, vai no pneumologista, se for no abdômen, vai no gastro, alguma coisa específica, e de acordo com tal, fazer um exame mais urgente para tentar diagnosticar o que está acontecendo. Como você falou, se for realmente for alguma coisa oncológica, também diagnosticar numa fase mais inicial, né? Mas dentro dessa realidade que a gente sabe que está acontecendo de dificuldades de algumas instituições realizarem os exames, como o cliente, como esse paciente deve
proceder, né? Assim, ou contar com o médico para ajudar numa aceleração para fazer um exame? Como é que está isso aí em Aracaju? É possível, assim, algumas clínicas estão funcionando normalmente para exames quando há essa necessidade mais premente aí do diagnóstico? Então, a gente tem nós temos clínicas conveniadas de radiologia, né? Então, que ajudam muito a gente para encaixar pacientes, essas coisas. Então, assim, as clínicas radiológicas estão trabalhando, só com a carga horária diminuída. Por exemplo, em vez de ter 90 pacientes no dia, eles estão atendendo 60. Claro, para evitar o conglomerado e evitar a disseminação. Está correto. Mas, paciente que necessita de investigação, o ideal é que ela faça o exame. E o ideal, realmente, às vezes, como a gente tem um contato mais próximo com algum colega, acaba agilizando as nossas coisas, é ideal, por exemplo, falar com um colega, falar com o seu médico, né? Seu médico que você acompanha, e o próprio médico entrar em contato com outro colega, né? Falar, amigo, caso assim, assim, assado, eu preciso de uma tomografia urgente, como é que a gente faz? Isso a gente tem feito muito aqui, claro, tem dado certo, assim, quando realmente é necessário, o pessoal tem feito, né? Então, assim, tem que ver se realmente é necessário ou não. Por isso que o ideal é passar com o médico para aliviar a necessidade do exame, né? Se realmente é factível ou não fazer esse exame. E se for, o próprio colega médico tentar entrar em contato com um colega radiologista, alguém da clínica, que você trabalha em conjunto, eles conseguem agilizar o exame, entendeu? Porque se eles não deixaram de atender, mas diminuíram muito a carga horária, isso é fato. Isso está certo. Tem que fazer isso mesmo para evitar a disseminação, né? Mas, como eu falei, cada caso é um caso. Então, tem casos que demandam uma prioridade. Tem casos que não precisam. Tem casos que pode ser adiantado daqui a 1 mês, 2 meses, mas tem casos que precisam de uma prioridade. E esses casos a gente tem que agilizar o mais rápido possível para fazer o exame. Perfeito. Bom, nós já estamos chegando ao fim da nossa live. Eu queria fazer uma última pergunta, doutor. Olha, chegou mais perguntas. Então, vamos esticar mais um pouquinho aqui, olha. Eu ia pedir para o senhor fazer uma consideração sobre o aspecto emocional, mas vou deixar para o final. Antes, a gente vai responder mais algumas perguntas aqui que chegaram nesse momento. A Maria de Lourdes Dantas, ela pergunta se o paciente oncológico deve tomar a vacina de H1N1, enfim, deve fazer, enfim, seguir esse protocolo da vacinação que está sendo recomendado. Então, essa é uma dúvida muito corriqueira, né? Todo paciente acaba entrando em contato com a gente. Então, a vacina para gripe é a vacina trivalente, né? Contra 2 cepas de influenza A e 1 cepa de influenza B, né? Essa vacina é com vírus morto, inativo. Então, por ser vírus morto inativo, qualquer paciente oncológico pode fazer uso da vacina. E é recomendável que se faça, principalmente por causa do coronavírus. Por quê? Para evitar que você tenha infecções associadas, né? Então, você pode ter a infecção do coronavírus com a infecção da influenza. Então, isso aumenta o risco de alguma complicação respiratória, né? Então, assim, por conta disso e por ser uma vacina de vírus morto, o ideal, claro, com certeza, é que o paciente seja vacinado contra a gripe. Com certeza. Perfeito. Aqui temos também uma pergunta da Larícia Fonseca. Ela pergunta, doutor Rony, minha mãe ainda está fazendo quimioterapia e a imunidade dela está muito baixa. Na linha da vacina, né? Ela pode tomar a vacina H1N1, mesmo com a imunidade tão baixa? Pode, como eu falei, porque não tem risco do vírus reativo. Alô, temos um probleminha técnico aqui. Doutor Rony, me ouve? Mas, oi, estou escutando. Uhum. Tá me escutando? Olá, tivemos Oi, tá escutando? Faltou a conexão aqui com o Dr. Rony. Tá escutando? Já a gente volta com o Dr. Rony, ele deu uma congelada aqui na nossa tela conexão. Dr. Rony? Ainda estamos aguardando aqui o Dr. Rony. Tá me escutando? Ainda não voltou, Dr. Rony. Temos um probleminha técnico. Já a gente volta aqui com o Dr. Rony.
Só lembrando que o Grupo Oncoclínica está promovendo essa série de lives ao longo do dia. Essa é a nossa penúltima live com o Dr. Rony Assis. Nós estamos em Aracaju, já passamos por Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, já passamos por Uberlândia, Ribeirão Preto, já falamos com oncologistas em Brasília, no Distrito Federal. Estamos agora em Aracaju e a próxima live, a gente finaliza a live com essa maratona de lives em João Pessoa. Doutor Rony, já retomamos a conexão? Está me escutando? Ainda não voltamos. Oi. Ainda não voltamos. Então, lembrando que você pode mandar perguntas, a gente vai fazer a última live agora às 20 horas em João Pessoa. Doutor Rony, voltamos? Pois é, está me escutando? Está escutando? Está me escutando? Doutor Rony, bom, eu tô com um retorno aqui que o senhor está me ouvindo, mas a internet caiu aqui. Tivemos esse probleminha técnico, mas já estamos de volta. Eu acho que eu é que não estou ouvindo ele, gente. Mas vamos lá, eu vou fazer a pergunta aqui, vamos ver se ele responde. Se ele responde aqui a pergunta. É uma pergunta da Larissa Fonseca. Ela pergunta se a mãe pode tomar a vacina de H1N1 mesmo com a imunidade muito baixa. Ela ainda está fazendo quimioterapia. Então, mesmo com a imunidade baixa, poderia vacinar. Mas, assim, toda quimioterapia tem o seu pico de baixar a imunidade e a imunidade volta a subir. Então, se ela ficar mais tranquila, a imunidade dela subir, que é uma coisa normal, é a rotina normal. Qualquer quimioterapia, a imunidade ela pode tomar vacina. Claro que ela está cuidado que ela esteja bem, né? Ela esteja com um sintoma gripal, respiratório, entendeu? Mas, como eu falei, por ser vírus morto, não tem chance de ser reativado. Mas poderia sim. Mas se for o caso, atrasa um pouquinho e depois toma. Até melhorar a imunidade. Bom, eu estou com dificuldade de conexão com o Dr. Rony. Me parece que está normal, mas eu não estou tendo retorno. Vou fazer aqui uma última pergunta antes de nós encerrarmos, que seria o aspecto emocional do paciente, como que a gente trata esse paciente, o que a gente recomenda, o que os oncologistas recomendam a esse paciente no momento de tensão, estresse que o mundo inteiro está vivendo e, enfim, mesmo para quem não está fazendo nenhum tratamento, já é complicado, o que dirá para quem vive uma rotina de tratamento oncológico, né? Dr. Rony, o que o senhor poderia recomendar para manter a serenidade para esse paciente oncológico, manter a serenidade nesse momento aí de pandemia? Então, a gente já sabe que o diagnóstico do câncer é um diagnóstico carregado de muito campo psicológico, né? Então, assim, só por já ter um diagnóstico já é uma coisa que abala muito, não só o paciente, a família toda, amigos, né? Mas a gente sabe que com o tratamento, hoje em dia, vários pacientes têm respondido ao tratamento, muita gente tem ficado curada, o tratamento tem surtido benefício, né? Claro que é uma fase ruim pelo coronavírus, é uma fase que vai passar, né? Tem que ter pensamento nisso, que vai passar, isso é fato, como passou por qualquer lugar, vai chegar aqui, vai passar no Brasil. E é uma fase ruim, mas que vai passar, né? O tratamento é fundamental que seja mantido, isso é fato, não tratamento oncológico, tanto no cenário curativo como no cenário paliativo, né? Então, às vezes, você pode... Aí depende muito do colega, ver qual é o melhor esquema, um esquema que não está baixa tanta imunidade, algum esquema oral, aí depende muito de cada caso, né? Cada caso é um caso, mas tem que ter fé, foco no
tratamento, isso é importante. Contar com o apoio do seu médico oncologista, isso é importantíssimo, não só do seu médico, mas todos os colaboradores da clínica, né? Não é só, a gente não tem só a gente é um tratamento oncológico, um tratamento multidisciplinar, né? Não é só o oncologista, tem psicólogo, tem um nutricionista, tem as enfermeiras, então contar com todo mundo, né, nesse momento e ter fé, continuar o tratamento, ficar isolada, isso é importantíssimo, as medidas de distanciamento serem continuadas, bem rigorosas, principalmente no paciente oncológico, higienização é o paciente, mas de toda a família e colegas que acompanham esse paciente, né, e ter fé e foco, isso vai passar, é um mundo ruim que vai passar e vai dar tudo certo. Eu agradeço, Dr. Rony, a sua participação, agradeço a presença de todas as pessoas que estão nos assistindo aqui nessa transmissão online. Daremos prosseguimento à próxima live e o Grupo Oncoclínicas conclui agora às 8 horas essa maratona de lives por todo o Brasil. E eu agradeço muito a sua participação, Dr. Rony. Muito obrigada a todos pela audiência. Eu agradeço. Boa noite.